Bom, começando a aula da tarde, a ideia é que as pessoas pensassem numa pessoa viva ou morta que exercesse autoridade sobre eles. E em seguida que listassem as qualidades que essas pessoas possuíam ou possuem. Aí foi feito o trabalho e no final chegaram a essas palavras, né? Honestidade, confiabilidade, bom exemplo, cuidado, compromisso, bom ouvinte, conquistava a confiança das pessoas, tratava as pessoas com respeito, encorajava as pessoas, atitude positiva e entusiástica, e gostava das pessoas. Simeão então falou, todas as qualidades listadas são comportamentos. E comportamento é escolha. No fundo, exibimos praticamente todos esses comportamentos, uns mais, outros menos. A questão é que devemos aprimorar e amadurecer aqueles em que temos deficiência. Olha que interessante, nós precisamos aprimorar e amadurecer os que temos deficiências. Então a gente tem todos, uns mais, outros menos. O melhor líder é aquele que consegue lidar com todos aqueles comportamentos, que consegue aperfeiçoar todos esses comportamentos. E na segunda parte da aula, então, o Simeão trouxe uma outra ideia que para liderar há sempre duas dinâmicas em jogo, a tarefa e o relacionamento. Veja, tudo que a gente vai fazer dentro de uma organização, a gente lida com tarefas e com relacionamentos. Quando a gente trabalha na parte operacional, obviamente o que conta mais as tarefas. Quando a gente lida com uma questão de liderança, vale mais os relacionamentos. Mas os dois a gente usa em todos, né? Há uma balança aí entre tarefas e relacionamentos. O John então traz uma ideia dizendo que a maioria das pessoas é promovida a cargos de liderança por causa de suas aptidões técnicas, reveladas no desempenho das suas tarefas. O que acontece quando a gente faz isso? Então veja, quando a gente está no operacional, o forte é a tarefa. Quando a gente está na liderança, o forte é o relacionamento. Se a gente leva uma pessoa a um cargo de liderança por conta da sua competência técnica, nós podemos perder um grande profissional e ganhar um péssimo líder. E no Brasil isso é um pouquinho pior porque o profissional não pode voltar. Então você acaba tendo que demitir esse funcionário e ele vai ser operacional, um ótimo operacional, provavelmente na concorrência. Então nós precisamos ter muito cuidado na hora de promover pessoas a cargos de liderança. Nós precisamos pensar na capacidade que ela tem de relacionamento, nas competências gerenciais e de liderança. Óbvio que é importante conhecer a tarefa, mas não podemos abdicar de que essa pessoa tenha competência comportamental. O Simeão então continua falando sobre a importância dos relacionamentos e diz: e a regra número 1 dos negócios é: se não correspondermos às necessidades legítimas de nossos clientes, alguém o fará. Nós precisamos compreender as necessidades legítimas. O líder tem que pensar em necessidade legítima, não em desejo. De repente todo mundo quer ir embora, chega e quer ir embora para casa, mas é esse a necessidade legítima do funcionário, do colaborador, do servidor? Não é, né? A necessidade legítima está exatamente na questão dessa pessoa se sentir útil, de fazer aquilo que é importante, estar trabalhando a sua missão, né? O porquê você existe, porquê você está aqui, porquê você exerce esse trabalho. Os mesmos princípios se aplicam aos empregados, acionistas, fornecedores, sociedade em geral. O Greg, então ele lança o desafio: o dinheiro é mais importante. Temos aí mais um dilema: dinheiro versus condições. Existem várias teorias da motivação, a gente vai trabalhar aqui duas, que eu gosto bastante como elas se completam, né? Que é a teoria de Maslow, que trabalha a teoria das necessidades, né? Então o que ele fala? Quando a gente não tem uma hierarquia, né? Então quando eu não tenho essa aqui suprida, eu não vou pensar nas outras.
A partir do momento que eu supro essa, eu vou pensar nessa. A partir do momento que eu supro essa, eu vou pensar nessa. Por outro lado, nós temos a teoria de Herzberg, onde ele fala dos fatores higiênicos e dos fatores motivacionais. O que são os fatores higiênicos? Os fatores higiênicos são aqueles que, quando presentes, eles não motivam. Por exemplo, uma garantia. Vou comprar um computador. Eu nem sei a configuração dele. O vendedor me fala assim, mas ele tem garantia de 2 anos. Tá, eu vou comprar um computador porque ele tem garantia de 2 anos. Agora, se eu vou comprar um computador, eu sei a configuração dele, ele me interessa. E na hora que eu vou comprar, o vendedor então fala, a garantia sou eu? Né? Quer dizer, não tem garantia. Então ele pode ser um fator em que me impeça de comprar. Então veja, a presença da garantia não motiva a compra, mas a ausência dela desmotiva a compra. Isso é chamado de fator higiênico. O fator motivacional é exatamente essas configurações. Olha, então o computador tem um HD de tanto, né, tem uma memória RAM de 8 GB, etc. Então a gente vê que são coisas que eu vou usar, né, que se o vendedor souber explicar, o que você faz? Tem gente que não sabe, o que eu faço com 8 GB, né? Por que é importante? E o vendedor explicando bem, então é um fator efetivamente motivacional. E o dinheiro, ele trabalha, quando a gente trabalha o salário, né, o dinheiro ele junta essas duas questões. Como é que é essa questão aqui do Maslow? Se eu começo aqui, quando eu estou nesse ponto aqui, a necessidade fisiológica ela até chega a ser motivacional. Aí quando eu já estou passando, já tenho ela suprida, ela vira um fator higiênico, porque a ausência dela me desmotiva, mas a presença não me motiva mais. Aí eu quero ir para de cima. E quando eu consigo, ela é um fator motivacional, mas ela vai crescendo, 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 até quando chega no ponto que ela deixa de ser motivacional e passa a ser higiênica. E a motivacional vira de cima. E assim por diante até eu chegar aqui. E olha aqui, daqui eu vou para onde? Então a gente chega à conclusão que o fator efetivamente motivacional em si, né, como essência da motivação, é a autorrealização. É o que me realiza, então seja aquilo que eu faço, a minha obra. Olha que interessante. E o dinheiro é exatamente igual. Então, se eu tenho uma proposta, eu ganho 5 mil. Eu tenho uma proposta para ganhar 10 mil. Nossa, isso aqui é motivacional pra caramba. Nos 3 primeiros meses. Mais ou menos, né? Depois eu já estou gastando esses 10 mil. Então a ausência, a diminuição disso me desmotiva. E eu quero mais. E assim diante. Só que isso aqui não tem fim. E esse é o problema. Então, na essência, o dinheiro ele é um fator higiênico. Como aqui na teoria de Maslow. Ele até começa como motivacional, mas na essência, rapidamente ele se transforma num fator higiênico, onde aquilo que eu ganho não me motiva mais, que eu quero mais. Mas a ausência, se eu diminuir isso, me desmotiva. Então por isso nós precisamos tomar cuidado na hora de reconhecer as pessoas. Vou dar aumento toda hora. Você não está reconhecendo, simplesmente. Óbvio que o dinheiro é importante, a gente tem que trabalhar ele, mas se não trabalharmos a autorrealização, se não trabalharmos essa questão toda aqui, com foco aqui na autorrealização, nós não teremos efetivamente motivação na nossa equipe. Né? O nosso trabalho tem que ser motivador. O resultado que a gente busca tem que ser uma coisa que nos dê vontade de fazer. O pastor Lee então fala: pensem na instituição do casamento nesse país. Aproximadamente a metade dessas parcerias que poderiam ser chamadas de organização fracassada. Sabem qual é a principal razão que as pessoas alegam para esse fracasso? Dinheiro e problemas financeiros. Quantos de vocês acreditam nisso? É como dizer que as pessoas pobres não podem ter bom casamento? Que absurdo! Tenho aconselhado casais durante anos, posso afirmar que o dinheiro é o que todos apontam quando há problemas por ser tangível e concreto, mas a raiz das separações está em problemas de relacionamento. Então, quando a gente resolve os problemas de relacionamento, inclusive de autorrelacionamento, né, você com você mesmo, você com seus pares, a gente está efetivamente trabalhando a questão do sucesso. Quando a gente não o faz, o fracasso está
aí a nossa porta. E para terminar no finalzinho da aula, então, Tereza traz uma outra questão. Simeão, eu concordo com você quando diz que os relacionamentos são muito importantes nas organizações e na vida. Qual é, então, o ingrediente mais importante num relacionamento bem-sucedido? E Simeão, então, diz confiança. E a confiança é um outro fator que a gente vai trabalhar aí nos nossos posts aí para a gente poder discutir durante esse segundo momento do nosso curso, do nosso grupo de estudo, o Monge Executivo. Gente, um grande abraço, a gente se encontra, espero que vocês participem. Até!